É isso aí, pessoal. Firmes no propósito, sermos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Para você que tem vontade de ser auditor, tá aqui o curso aqui próprio para você se preparar para esse importante certame. Curso atualizadíssimo, como você vai ver mais adiante, de acordo, inclusive, com o novo regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto 9.580 de 2018. Vamos ver? Vai na telinha aqui que você vai estudar comigo em Legislação Tributária Federal. Olha, para a gente começar a estudar o Imposto sobre a Renda, você vai ter que ler bastante, querido. Nossa matéria é uma matéria de leitura, né? Não dá para você estudar a legislação sem ler. Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto 9.580, Decreto 9.580 de 2018, tá? Publicado em 23 de novembro de 2018. Publicado em 23 de novembro de 2018. Então, o nosso regulamento, aprovado pelo decreto, de leitura aí obrigatória para o nosso aluno, tá certo? E mais, né? Artigo 3º do nosso regulamento, aprovado e publicado em 23 de novembro. Artigo 3º do regulamento consolida a legislação referente ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, publicado até 31 de dezembro de 2016. Ora, o regulamento é de 23 de 11 de 2018, mas só consolida a legislação até 31 de dezembro de 2016? Você está querendo dizer, professor, que o regulamento já nasce defasado? Olha aqui para mim. Com certeza, né? É exatamente isso que você pensou. Quer dizer, apesar do antigo regulamento ser de 1999, Decreto 3.000/99, a consolidação da legislação nacional do Imposto sobre a Renda é um trabalho hercúleo, um trabalho árduo. Tem muita legislação extravagante ao próprio regulamento que é utilizada para o Imposto sobre a Renda, e principalmente as instruções normativas. O que aconteceu aqui foi que o trabalho foi feito até 31 de dezembro de 2016 e encerrado aí, né, toda essa consolidação para que o regulamento novo fosse alcançado. Então, de 1999, que era o regulamento antigo, até 2018, estamos falando aí de 19 anos sem um regulamento novo e, a princípio, não vamos esperar mais 19 para poder ter essa atualização. Então, foi importante a atualização, é importante porque ajuda o aluno a estudar várias informações que estavam espalhadas dentro da legislação tributária nacional, principalmente através das instruções normativas. Nós temos muitas instruções normativas regulando o imposto sobre a renda e a maioria delas foi relacionada aí no nosso novo regulamento. Tudo bem? Então, mesmo nascendo defasado, ele já é uma ajuda grandiosa para o estudo da disciplina, que normalmente é esparramada em vários textos legais. Tá certo? Volta lá na telinha. Então, essas informações são interessantes para você conhecer e levar para a sua prova. Aí ele fala mais adiante, ó. Artigo 4º, fica revogado então o antigo regulamento aprovado pelo decreto número 3.000 de 26 de março de 1999. Então, o decreto 3.000 de 26 de março de 99, a princípio foi revogado. Então, a gente usava muito o regulamento para estudo da matéria e ele agora está, o antigo regulamento foi revogado por esse 9.580. Algumas instruções normativas estão presentes dentro do regulamento e outras não. Então, toma cuidado. Por exemplo, a Instrução Normativa 1500 de 2014, por exemplo, como ela é anterior à consolidação da legislação, que é até 2016, ela já está presente. Então, todo o regramento do Imposto de Renda Pessoa Física, né, até 31 de dezembro de 2016, inclusive a Instrução Normativa que regula o Imposto de Renda Pessoa Física, já está incluso dentro dessa nossa legislação tributária federal, dentro do nosso novo regulamento. Já a Instrução Normativa 1700 de 2017, né, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, essa não está. Então é interessante que o congelamento, né, em 31 de dezembro de 2016 fez com que algumas instruções normativas importantes estivessem dentro e outras fora do regulamento, tá bom? Então,
Importante a leitura do novo regulamento, importante a leitura da Instrução Normativa 1700 de 2017, no caso do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, naquilo que for contrário ao regulamento novo. O CTN, os artigos sempre 43 ao 45, importante a leitura do aluno que está estudando a legislação tributária federal. A Constituição nas suas normas gerais, os artigos 153, inciso 3 e parágrafo 2º, também importantes para você que está estudando para a Receita Federal do Brasil. Né? O regulamento, por exemplo, agora o regulamento do IPI, né? No caso de o aluno que está estudando o IPI, importante que ele conheça o regulamento do imposto, aprovado pelo Decreto 7.212 de 2010, o CTN, artigo 46 a 51, e a Constituição Federal nos artigos 153, inciso 4 e parágrafo 3º. Tudo bem, pessoal? Então, todas essas informações acabam sendo relevantes para você que está se preparando para o nosso concurso, né? Olha aqui para mim. Importantes informações, é aí que a gente vai começar a estudar toda a nossa disciplina. Importante o aluno saber que o regulamento de imposto de renda novo já está sendo alcançado no nosso curso. E mesmo assim o aluno tem que ficar se preparando para o certame. Não é à toa que a gente tem uma página no Facebook do professor Wilson Cortez para poder manter vocês atualizados. Eu sei que vocês às vezes têm pouco tempo para ficar estudando tanta matéria. Então o professor hoje para cursinho preparatório é um professor que a princípio tem que facilitar ao aluno. Então entra lá, @professor Wilson Cortez, lá no Facebook, acompanha a gente lá, porque a gente está sempre postando as novidades a respeito da legislação do imposto de renda, do IPI e outras legislações nacionais, já que eu sou professor de legislação tributária federal, estadual e também municipal. Tá bom? A gente está sempre preocupado com isso. Outra coisa importante, professor, é só ler o regulamento então e basta? Então é isso que eu estou falando, quer dizer, às vezes você vai ter uma instrução normativa de um item do edital de vocês. E, normalmente, as novidades legislativas têm caído em prova de concurso. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a essas novidades. Tá certo? Vai na telinha. Vamos para o primeiro item do edital dos senhores. Então, você vai ver que o primeiro item do edital é falar dos princípios constitucionais que regulam a tributação da renda no Brasil. Então, princípios constitucionais. Então, ele fala assim, da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, da noventena, da pessoalidade, da capacidade contributiva, princípio do não confisco, princípio da isonomia tributária, princípio da uniformidade geográfica e o princípio da uniformidade na tributação da renda no Brasil. Então, esses princípios muito importantes, eles a princípio têm que ser lembrados tanto no caso do imposto sobre a renda, quanto no caso do imposto sobre produtos industrializados. Então, tanto para o imposto sobre a renda, quanto para o imposto sobre produtos industrializados, nós temos que tomar, um certo cuidado a respeito do estudo do nosso imposto sobre a renda. Tá bom? Então, nós vamos relembrar esse tópico importante para você. Olha aqui para mim. É importante você perceber que nós temos que relembrar tópicos importantes que você deve ter estudado lá em Direito Constitucional, que você deve ter estudado em Direito Tributário e que você, de novo, estuda em Legislação Tributária. Não fique chateado. Não é somente uma revisão daquilo que você já conhece. É também aquela importante informação vinculada ao imposto que você está estudando. Então, os princípios gerais do direito tributário, principalmente os princípios constitucionais que delimitam a limitação da competência de tributar, eles, a princípio, são muito importantes para todos os tributos brasileiros e, principalmente, no caso do imposto sobre a renda, a gente tem que ter o foco no imposto sobre a renda. Entender os princípios e verificar o que seria verificar na sua atuação na tributação da renda no Brasil. Tá bom? Vamos estudar um a um? Volta lá para a gente ver. Então, primeiramente, ele lembra para nós do princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade, ele é um princípio que está vinculado, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Um princípio da legalidade tributária confirma o disposto no artigo 3º do CTN, segundo o qual o tributo é uma prestação instituída mediante lei. Então, é vedado exigir, é vedado aumentar tributos sem lei. E o tributo é uma obrigação que é vinculada à existência de lei. Neste sentido, faz-se necessária uma lei para instituir o tributo. Tal previsão pode ser estabelecida em lei ordinária ou lei complementar, a depender do tributo, ou ainda um ato normativo com força de lei, que é o caso da medida provisória, conforme disposição constitucional no artigo 62, caput, parágrafo 2º da Constituição Federal. Dessa forma, é vedada a instituição de tributos por atos infralegais, tais como decretos. Vale dizer, aqueles que se encontram hierarquicamente abaixo das leis. Tá certo? Olha aqui para mim. Queridos, pode ser majorada a alíquota do imposto sobre a renda sem que haja previsão legal. Pode ser instituída nova hipótese de incidência do imposto, novo fato tirador, nova base de cálculo do imposto sobre a renda sem que haja disposição legal? Não pode. Tá certo? Não pode nenhuma situação, nem a outra, não pode. Então, guardem essa situação, por favor. Entendam como é que ela funciona propriamente dita. Né? Nós não temos exceção nem à majoração, nem à instituição da tributação da renda quanto ao IR. Nós não temos esta exceção. Tudo bem? Volto na telinha. Então, é diferente lá do IPI, que quanto à majoração nós temos situação excepcional. No caso do imposto sobre a renda, nós não temos exceção. Princípio da isonomia tributária. Vamos ver como é que cai isso aqui em prova. O legislador constituinte estipulou no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, que é vedado aos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Então, se você tem dois contribuintes em situação equivalente, ambos devem ter o tratamento igual, ambos devem ter o tratamento isonômico. Nós chamamos esse princípio também de princípio da igualdade tributária, tá certo? Só que veja, somente deverão ser tratados de forma igual aqueles que se apresentam como contribuintes em situação equivalente. Então ele fala assim, ó, a isonomia possui uma acepção horizontal e uma acepção vertical. A acepção horizontal refere-se às pessoas que estão niveladas na mesma situação e que, portanto, devam ser tratadas da mesma forma. Então, pessoas niveladas na mesma situação e que devem ser tratadas da mesma forma. Assim, contribuintes com os mesmos rendimentos e mesmas despesas devem pagar o mesmo imposto de renda. Então, contribuintes com mesmos rendimentos e mesmas despesas devem pagar o mesmo imposto de renda. A acepção vertical refere-se a pessoas que se encontram em situações distintas e que, justamente por isso, devam ser tratadas de maneira diferenciada na medida em que se diferenciam. Você entendeu que a acepção vertical e a acepção horizontal? Olha aqui para mim. A acepção vertical significa que as pessoas são diferentes entre si. Aí a pergunta que cai na prova é o seguinte: pode uma empresa no lucro real exigir o mesmo tratamento tributário de uma microempresa, uma vez que a microempresa paga muito menos tributo que ela, paga imposto de renda por uma alíquota bem menor que ela? Então pode ser feita essa diferenciação. O que você acha disso? Então já caiu em prova, e é claro que não. Pela acepção vertical, entendemos que uma empresa no lucro real, que ofere lá acima de 78 milhões de reais ano, vai ter muito mais obrigações a pagar do que uma microempresa que ofere lá um valor reduzido de imposto. Tudo bem? Então, um valor reduzido de receita, né? De lucro, por exemplo. Então, quer dizer, é claro que duas microempresas devem ser tratadas de forma equivalente. Duas empresas no lucro real devem ser tratadas de forma equivalente. Mas uma empresa no lucro real, uma empresa e uma microempresa pode sim ser tratada de forma diferenciada em função da arrecadação, propriamente dito. Tá certo? Volta na telinha. Então, em função do princípio da isonomia, né? Tratar de forma equivalente os que são equivalentes, tratar de forma desigual os que são desiguais.
Princípio agora da irretroatividade, né? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Este princípio da irretroatividade está intimamente ligado à segurança jurídica, impedindo, pois, uma lei nova de atingir fatos geradores passados sob pena da inconstitucionalidade. A lei nova não deve servir para retroagir e atingir fatos geradores passados, sob pena de inconstitucionalidade. O artigo 5º, inciso número 36 da Constituição Federal, ao determinar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né, já trata a respeito do princípio da segurança jurídica e também da irretroatividade. Olha aqui para mim. O CTN prevê a irretroatividade também como uma regra em todo o território nacional, ou seja, a lei não deverá retroagir, salvo raríssimas exceções previstas no próprio Código Tributário Nacional, quando no artigo 106, incisos 1 e 2, ele vai falar da lei expressamente interpretativa, que nasce para poder retroagir e interpretar a legislação anterior. E a lei que, a princípio, retroage em determinadas situações de forma mais benéfica ao acusado. Então, são duas as situações, propriamente ditas, de retroatividade previstas no nosso Código Tributário Nacional. Fora essas situações, o imposto de renda não traz exceção à retroatividade. Porque imagine uma legislação de imposto de renda vindo a retroagir e pegar fatos geradores anteriores à sua publicação. Isso feriria a segurança jurídica no Brasil. Mas nós temos um problemão quanto a essa situação. Problemão relacionado a uma súmula, que é a súmula 584 do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Volta na telinha. Outro princípio importante constitucional, que é uma verdadeira garantia constitucional, a cláusula pétrea, conforme declarado pelos tribunais superiores, ele fala assim, ó, a anterioridade anual. A Constituição Federal impede que os entes federativos cobrem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Isso quer dizer que o Estado não pode exigir um tributo com carga tributária maior assim que a lei é publicada, para que haja segurança jurídica ao administrado. Deve-se aguardar o exercício financeiro seguinte. A este princípio existe para proteger o contribuinte e não impedindo a imediata aplicação das mudanças que diminuem a carga tributária e a que o contribuinte está sujeito. Esse importante princípio tem por exceção alguns impostos, inclusive o IPI, está vendo ali? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, impostos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios, no caso de guerra ou iminência de guerra, contribuições para o financiamento da Seguridade Social, o ICMS combustível, ICMS monofásico sobre combustíveis e a CID, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico Combustível. Então, são todos eles aí importantes para a gente poder tratar a respeito da matéria. Tá bom? Aí ele fala assim, então, esses princípios constitucionais tratam para nós a respeito da nossa disciplina. Então, o que acontece? A anterioridade é seguida pelo imposto sobre a renda? Sim. Você só pode cobrar imposto de renda depois, no exercício financeiro seguinte à lei em que foi publicada a majoração de instituição? Sim, só posso cobrar depois. Temos exceções a essas regras? Sim. Imposto de renda é exceção? Não. Tudo bem? Leva para a prova. Tá certo? E a súmula 584. O que acontece com essa súmula? Olha aqui para mim. A súmula traz como se fosse uma exceção aos princípios da retroatividade e da anterioridade. A súmula está em desuso. Apesar dela não ter sido revogada, o Supremo Tribunal Federal já fez vários julgados posteriores à súmula que contrariam esse posicionamento da súmula. Então, é como se a súmula estivesse em desuso, mas ela não foi revogada. O que acontece na prova, professor? Isso que o aluno pergunta para mim. Se cair a súmula, ela está vigente? Ela está vigente.
Por quê? Porque não foi revogado. Quem pode revogar é quem publicou a súmula. Então, o Supremo revoga aquilo que ele mesmo publicou. Tá certo? Se não fez, então, ainda tem-se a possibilidade aí da cobrança, da literalidade da súmula 584. Agora, se não for uma questão a respeito da súmula propriamente dita, se for uma questão tratando sobre contagem de prazo, alguma assim, a súmula está em desuso. Veja o que está escrito na súmula. Vai na telinha. A súmula, então, a súmula 584 do Supremo Tribunal Federal, ele fala o seguinte, ó: ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. O que significa isso? Olha aqui para mim. Nós temos o ano base, por exemplo, o ano X0, e nós temos o ano da declaração referente àquele ano base, que é o ano X1. Então, X0 é o ano base, X1 é o ano da declaração. X1 é o ano base, X2 é o ano da declaração. Sempre o ano que você vai declarar o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, vai ser o ano posterior ao ano base em que você auferiu a renda. Tá certo? Sempre funciona assim no caso aí do imposto de renda da pessoa física. Nós temos o ano base e o ano da declaração. Agora, quando ele fala que a lei vigente no ano da declaração é aquela que vai gerar efeitos no ano base, é como se ele falasse: a lei do ano X1 vai retroagir e pegar os fatos geradores do ano X0. Pode isso? Não, não pode. Posso fazer dessa forma? Não, não posso. Você está entendendo? Então, não é para ser feito desta forma. Literalmente, a gente vai tratando isso com você, mas para que você possa entender como é que funciona essa situação. Tudo bem? Volta na telinha. Então, nós não aceitamos, para não ferir o princípio da irretroatividade, que só tem as exceções previstas lá no CTN, e para não ferir o princípio da anterioridade anual, a súmula 584, nós vamos dizer que ela está em desuso. Tá certo? Ainda sobre o princípio da anterioridade, ele fala o seguinte, ó: é inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano base, tendo em vista que o fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação à luz da extrafiscalidade da tributação em espécie. Recurso extraordinário 592396, ministro Edson Fachin. Recurso de repercussão geral. Então, veja que o próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal na matéria já indica a necessidade de verificar-se a irretroatividade. Então, aplicar retroativamente uma lei que majora a alíquota do imposto de renda seria algo inconstitucional. Tudo bem? Outro princípio, princípio da noventena. Está previsto lá no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, acrescentado ao texto constitucional da Magna Carta pela emenda constitucional 42, em 2003. Então ele fala assim, ó: é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, é vedado cobrar tributo, também princípio da segurança jurídica, né? Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou majorou, observado o disposto na linha B. O imposto de renda não segue a noventena. É importante a gente guardar isso, né? O imposto, a tributação da renda no Brasil não vai seguir a noventena, propriamente dita. Ou seja, o imposto de renda, quanto à sua lei instituidora ou majoradora, segue a anterioridade anual, ou seja, ele pode ser publicado até 31 de dezembro do ano X0, para efeitos a partir de 1º de janeiro de X1, mas não segue a noventena, não espera 90 dias da publicação da lei que instituir ou majorar o tributo. Tudo bem? Continuando. Bom, nós temos também o princípio da progressividade das alíquotas. Não fique chateado comigo a respeito dessa tabela. Olha aqui para mim.
Porque essa tabela de progressividade de alíquotas é a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física que está vigente em 2019. Aliás, desde 2015 a tabela não sofreu alteração, né? Então nós tivemos aí o governo da Dilma, não houve uma alteração, o governo do Temer não houve alteração e agora o governo do Bolsonaro também não houve alteração. Então, a tabela continua com os mesmos valores lá de trás. Mas é claro que você vai estudar o meu curso e isso aí pode mudar todo ano. Todo ano, normalmente, nós tínhamos mudança da tabela do imposto de renda. Então, não deixe a pensar, não fique pensando, o curso está defasado por causa disso. Todos os conceitos que nós estamos citando são importantes e eu me arrisco a colocar a tabela sabendo que daqui a pouco você vai ter a mudança da tabela e isso não vai interferir em todo o restante do curso. A princípio, eu preciso entender o que a main legis, ou seja, a mente do legislador, fez ao colocar uma progressividade na alíquota do imposto de renda pessoa física. Porque nós temos hoje, por exemplo, vou falar de hoje, né? Por que nós temos hoje 5 faixas de imposto sobre a renda, sendo que 4 com alíquota e uma faixa de isenção? Vamos ver? Vai na telinha. Então, quais são as faixas do imposto sobre a renda? Nós dizemos que até R$ 1.903,98 de recebimento mensal, a pessoa está amparada por uma isenção do imposto sobre a renda. Então, é como se fosse o mínimo para a pessoa poder sobreviver. Os R$ 1.903,98 não seria uma renda propriamente dita para o contribuinte, mas sim um valor que ele precisa no mínimo para sobreviver. Veja que é discrepante do salário mínimo, que já tem esse nome, né? Salário mínimo. É um valor maior que o salário mínimo. Mas veja as alíquotas agora. Ó. De 1903,99 até 2.826,65, a alíquota de 7,5%. A parcela a deduzir, essa tabela é boa para poder calcular tributo, é R$ 142,80. Se você tiver entre um valor e outro, basta você multiplicar aquele valor pela alíquota e depois tirar a parcela a deduzir. Pronto. Já sabe o imposto a ser pago por aquela determinada situação. De 2.826,66 a 3.751,05, a alíquota dobra, né? De 7,5% passa para 15%. De 3.751,06 até 4.664,68, a alíquota já é a soma das duas primeiras. Veja, 15 mais 7,5 virou 22,5. E o maior das alíquotas do imposto de renda da pessoa física, que é a alíquota de 4.664,68. Olha aqui para mim. Vamos lembrar que o imposto sobre a renda diz, né, a nossa Constituição Federal, no artigo 145, parágrafo 1º, que sempre que possível o imposto levará em consideração a característica pessoal dos contribuintes, né, sendo tributado de acordo com a capacidade econômica de cada um deles. Então, a tributação da renda de forma progressiva atinge justamente essa situação da capacidade contributiva e da pessoalidade do imposto de renda. Por quê? Porque você faz com que a alíquota seja progressiva, sabendo-se que quem ganha mais vai pagar mais. Quem ganha menos vai pagar menos. Você entende isso? Então, quem ganha mais, pagará mais. Quem ganha menos, pagará menos. Essa é uma situação bastante interessante para a gente poder levar para a prova. Tá certo? Volta lá na telinha. Então, se temos essa situação, nós temos a alíquota de 7,5%, a alíquota de 15%, a alíquota de 22,5%, a alíquota de 27,5%. É interessante para a gente poder levar para a prova, para a gente poder ter boas informações aí a respeito da nossa disciplina. Lembrando que a progressividade, então, ela atinge, né? A progressividade, ela atinge o imposto de renda, no caso da pessoa física, com 4 alíquotas. Menor alíquota, 7,5%. Por favor, não temos alíquota zero, nós temos faixa de isenção, tá? A menor alíquota de imposto de renda é 7,5%. Maior alíquota, 27,5%. Vamos lembrar que essas alíquotas são meramente nominais, não são alíquotas efetivas. Por quê? Porque nós temos a figura das deduções legais. Olha aqui para mim. Nós temos a figura das deduções legais, ou seja, as alíquotas são meramente nominais nesse caso, não são efetivas, propriamente ditas.
Tudo bem? Então, guarda essas informações para a gente poder levar para a nossa prova. Com isso, nós encerramos esse bloco firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.